Olá, hoje nós vamos falar sobre conjuntos. Essa é a primeira aula que inicia o conteúdo que nós vamos estudar, é a base de todo o conteúdo que vem aí pela frente, então fiquem bastante atentos. Imagine uma coleção de selo, alguém que colecione selo. Não sei se você tem coleção de alguma coisa. Muita gente coleciona selo. Eu tenho coleção de selos americanos, de selos brasileiros, de selo com bandeiras. Figurinha de futebol é muito comum, principalmente perto das Copas. As pessoas costumam colecionar figurinhas ou moedas, né? Nas Olimpíadas teve a coleção de moedas. Canetas, alguém pode colecionar canetas, chaveiros, relógios, carros e miniaturas. Existe uma série de coleções que é, em essência, uma definição de conjuntos, né? Então hoje nós vamos ver na aula o que é conjunto, os elementos e as suas representações. Vamos falar dos subconjuntos, que são conjuntos que estão dentro de outros conjuntos. Vamos falar de conjuntos iguais, que possuem os mesmos elementos. A reunião de conjunto, que é só juntar os elementos dos dois conjuntos. Interseção de conjuntos, que é pegar os conjuntos que estão participando de dois conjuntos ao mesmo tempo. Diferença de conjuntos, que é pegar um conjunto e tirar todos os elementos que pertencem a outro conjunto. E vamos lá então ao nosso primeiro slide, falar sobre o que é o conjunto. E a definição diz: é a coleção de objetos que tem ao menos uma característica em comum. Ou seja, todos esses objetos têm que ter uma característica em comum. Vocês viram lá no primeiro slide a coleção de selo. Para pertencer àquela coleção tem que ter selo. Aí eu faço uma coleção de selo, mas tem um chaveiro aqui no meio. Não. Aí uma coleção de caneta e esse relógio aqui perdido. Também não. Então é uma reunião de coisas, de objetos que tem que ter pelo menos uma característica comum. A isso dá-se o nome de conjuntos. E os objetos que constituem os conjuntos são chamados de elementos. Então, cada selo daquela coleção de selos é chamado um elemento. Olha, quantos elementos tem esse conjunto? Ou seja, quantos selos tem esse conjunto? Cada um é um elemento. Por exemplo, conjunto das cores da bandeira do Brasil. Quais são as cores que formam o conjunto de cores da bandeira do Brasil? São eles: verde, amarelo, azul e branco. Então nós temos 4 elementos. Verde é um elemento, amarelo, azul e branco. Tranquilo, não é? Qual o conjunto das vogais do alfabeto? Qual o conjunto das vogais do alfabeto? Os elementos são A, E, I, O e U. São 5 elementos nesse conjunto. Conjunto dos algarismos indo-arábicos, 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos aí 10 elementos formando este conjunto. O conjunto dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e aí vai, infinitamente. Observe que esse conjunto ele não é limitado por um número definido de elementos. Ele possui infinitos elementos. Então você vai ver de cara que existem conjuntos que eles são chamados conjuntos finitos. Ele tem um número determinado de elementos. Tem um conjunto que vai se chamar conjunto infinito, quando ele tem infinitos elementos. Conjunto finito ou conjunto infinito. Como que nós representamos um conjunto? Um conjunto pode ser representado de várias formas. A primeira, mais fácil de ver, é o diagrama de Venn, que na verdade é um círculo ou um diagrama que tem dentro desse diagrama os seus elementos todos representados. Então está aí o conjunto formado pelas vogais do alfabeto A, E, I, O, U, todos delimitados por uma linha fechada. É chamado diagrama de Venn. Uma outra forma de representá-lo é pela enumeração, dentro de chaves. Eu posso colocar o conjunto dentro de chaves. Abro a chave, escrevo A, E, I, O, U e fecho a chave.
quando são finitos os elementos, né? Quando é um conjunto infinito, aí eu ponho reticência no final, pic, 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 3 pontinhos para dizer, olha, e continua e vai infinitamente. Ou a mais comum, a mais usada na matemática, que é informando as características desse elemento, o que o faz pertencer ou não a este conjunto. Aí eu digo, olha, o conjunto é x, qualquer elemento, tal que x é uma vogal do alfabeto. Esse tracinho vertical quer dizer tal que. Então, x, tal que x é uma vogal do alfabeto. Assim vale para qualquer conjunto. X, tal que x é a cor da bandeira do Brasil. E aí, se é cor da bandeira do Brasil, pertence ao conjunto. Se não é, não pertence. E a relação de pertinência, que é aquela relação entre pertencer ou não pertencer ao conjunto. Então vamos lá. O símbolo pertence, que parece um mas não é um é o símbolo de pertence, ele é meio arredondado, ele parece um C com um tracinho no meio, ele tem que ser dessa forma, é um símbolo, chama-se símbolo pertence. O símbolo pertence entre um elemento e um conjunto para indicar que esse elemento pertence a esse conjunto. Então, ele é utilizado para dizer que um elemento pertence a um conjunto. O símbolo não pertence, que é o mesmo símbolo com tracinho, ele é entre o elemento de um conjunto para indicar que esse elemento não pertence a esse conjunto. Então, por exemplo, azul pertence ao conjunto das cores da bandeira do Brasil. Vermelho não pertence às cores da bandeira do Brasil. Por exemplo, está aí as cores da bandeira do Brasil. Verde, amarelo, azul e branco. Vou chamar de conjunto A. Outra coisa que é importante é que todo conjunto é representado por uma letra latina maiúscula. Então, conjunto A, conjunto B, conjunto C, D e aí vai. Todo conjunto ele tem que ser identificado por uma letra sempre maiúscula do alfabeto latino. Então, eu vou chamar conjunto A. E aí, ou eu escrevo quem são os elementos do conjunto A dentro do diagrama de Venn ou dentro de chaves, ou descrevo as características para representar esse conjunto. No caso aí, eu representei pelo diagrama de Venn. Conjunto A, verde, amarelo, azul e branco. Eu já sei que são as cores da bandeira do Brasil. E aí eu digo, olha, o verde pertence ao conjunto A. Olha o sinalzinho de pertence. Verde pertence ao conjunto A. O amarelo também, olha, o amarelo pertence ao conjunto A. Porém o vermelho, veja, vermelho não pertence. Aí eu uso aquele símbolo com tracinho, dizendo, olha, não pertence. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Conjunto B são as vogais. Aí eu não coloquei diagrama de Venn, eu coloquei entre chaves. B igual A, E, I, O, U. O A pertence a B. O E pertence ao conjunto B. Porém o H não pertence ao conjunto B. Aí eu uso esse símbolozinho aqui, olha, de não pertence ao conjunto B. Legal? E o conjunto unitário? Bom, aí o próprio nome está dizendo, é o conjunto que tem um elemento só. Imagina o conjunto A como sendo o conjunto dos meses do ano com menos de 30 dias. Só tem um mês com menos de 30 dias no ano, que é o mês de fevereiro. Só tem um elemento, portanto, este é conjunto unitário. Conjunto dos países sul-americanos cuja língua oficial é o português. Bom, só tem o Brasil, cuja língua oficial é o português, só o Brasil. Olha, só um elemento, conjunto unitário. Conjunto dos planetas do sistema solar em que há vida. É o planeta Terra. Só tem um aqui no sistema solar, que é o planeta Terra. Então, conjunto unitário é aquele conjunto que tem apenas um elemento. Há o caso de o conjunto não ter ninguém? Sim. E aí a gente vai chamar esse conjunto de conjunto vazio. Vamos ver alguns exemplos. Conjunto dos meses do ano com mais de 31 dias.
Com mais, eu conheço com 31, mas com mais de 31, não conheço nenhum. E aí, como é que eu represento? Eu coloco aqui, olha, A é o conjunto dos meses com mais de 31 dias, é igual. Aí coloco aqui as chaves, e dentro das chaves não tem nada. Abro as chaves, não escrevo nada, e fecho as chaves. Deixo ali o espaço vazio. Ou eu coloco aqui um diagrama de Venn com um tracinho, dizendo, uma bolinha cortada, dizendo, olha, não tem aqui dentro ninguém. Então, ou uso as chaves, ou o diagrama de Venn, certo? Conjunto dos países sul-americanos cuja língua oficial é o chinês. Bom, ainda não tem, pelo menos ainda, não tem nenhum país cuja língua é o chinês, ainda. Então, conjunto B formado pelos países sul-americanos cuja língua é o chinês, conjunto vazio. Usa ali as chaves, nada dentro, ou diagrama de Venn, com tracinho ali, certo? Até aí bem tranquilo, né? Subconjuntos. É um conjunto que está dentro do outro conjunto. Então vamos lá. Imagina essa coleção de selos aqui. Eu vou dizer que esse conjunto aqui é o conjunto de selos da minha coleção. Tá? Conjunto A, formado pelo selo aí americano, da Inglaterra, China. Tá aí. Legal. Mas eu tenho um conjunto B que é formado pelos selos brasileiros. Dentro da minha coleção tem meia dúzia de selos. E 3 deles são brasileiros. Então eu vou chamar o conjunto dos selos brasileiros de conjunto B. Veja que todo o conjunto B está dentro do conjunto A. Ah, eu posso dizer que B pertence a A? Não. Lembre-se que a relação de pertinência, o sinal de pertence ou não pertence, ele é usado somente para elementos e conjuntos. Entre elementos e conjuntos, eu uso pertence e não pertence. Quando eu faço a relação entre dois conjuntos, eu vou usar um outro símbolo, que é o símbolo está contido. É quase igual ao símbolo do pertence, só que não tem aquela lingueta ali no meio, né? É aquele símbolo do pertence sem o tracinho central. Então fica ali uma ferradura deitada, né? A boca voltada sempre para o conjunto maior, né? A voltinha para o conjunto menor e a bocona aberta para o conjunto maior. Então, se eu vejo a boca aberta para o A, significa que o A é o maior conjunto e o B está lá dentro. Então, B está contido em A. Esse símbolo aí, essa ferradura deitada, significa está contido. E a gente vai ler. B está contido em A. Significa que todos os elementos de B estão dentro do conjunto A. Eles cabem todos lá dentro. Esse símbolo. Por que é importante esses símbolos? Porque quando a gente vai trabalhar com conjuntos, ninguém vai escrever por extenso. Eles vão colocar só os símbolos e a gente tem que entender o que está acontecendo. Eu vou colocar um outro subconjunto dos selos brasileiros que tem um mapa. Bom, quase todos os selos são bandeira, mas tem um selo que tem um mapa. E eu vou chamar esse conjunto de D. D está contido em B. D está contido em B. Agora veja, D está contido em B. E B está contido em A. Então eu posso dizer que D está contido em A, fazer aqui um pulo de D direto para A. Se D está contido em B e B está contido em A, eu posso dizer que D está contido em A? Claro que eu posso. Uma consequência lógica disso. Bom, há uma outra forma de eu dizer isso. Eu dizer, olha, B está contido em A, ou ao inverso, A contém B. É a mesma coisa, só que eu troco de lugar. Ó. Ponho o maior agora antes. E aí, em vez de B está contido em A, eu escrevo A contém B. E aí a boca fica sempre... Se o maior veio para cá, a boca vai acompanhando. Aonde o maior for, a boca acompanha. Então, só que agora A, por ser maior, contém B. Esse símbolo aqui, essa ferradura, contém. Ou ele está contido, ou ele contém.
uma boca para um lado ou para o outro. Veja aqui o exemplo. A contém o conjunto D. Tranquilo? É diferente de pertence e não pertence. E ainda existe a possibilidade de ele não contém ou ele não está contido. Aí é o mesmo símbolo com um tracinho, igual lá do pertence e não pertence. Toda vez que for negar alguma coisa em matemática é só dar um tracinho em cima do símbolo. Tranquilo? O que são conjuntos iguais? Igualdade entre conjuntos. São conjuntos que possuem os mesmos elementos. Ainda que estejam em ordens diferentes, ainda que estejam repetidos, não interessa. Se os elementos são iguais de um conjunto e de outro, a gente diz que um conjunto é igual ao outro. Então, é o mesmo conjunto aqui, conjunto A, e vou destacar aqui os conjunto E, por exemplo, como sendo formado pelos selos estrangeiros. Embaixo nós temos o selo brasileiro, em cima nós temos ali os selos estrangeiros. Tá legal. É o conjunto E. Agora eu quero o selo que tem o fundo preto, né? Numa moldura preta. Veja que são esses 3 selos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui também. Ora, eu vou chamar de conjunto S. Mas são exatamente os mesmos selos que eu já tinha dito ali, que são os selos estrangeiros. Né? Os selos estrangeiros, ou aqueles com fundo preto, são os mesmos. Ah, são os mesmos? Então eu posso afirmar que o conjunto E é igual ao conjunto F, porque possui exatamente os mesmos elementos. E se eles possuem os mesmos elementos, eu posso dizer que E está contido em F e, reciprocamente, E contém F. As duas coisas. E F está contido em E e F também contém E. As duas coisas. Se eles são iguais, um está contido no outro e o outro está contido no um. Essa relação vale também entre dois conjuntos. Certo? Legal. Vamos falar de operações de conjunto, então. Igual números. Números a gente soma, subtrai. Aqui conjuntos também. Quando eu falo em reunião de conjuntos, eu estou falando em somar os elementos dos conjuntos. Então, veja. Vamos chamar de G o conjunto formado pelos selos que contêm bandeiras. Todos os selos com bandeiras eu vou chamar de conjunto G. São aqueles conjuntos que contêm bandeiras na sua estampa. E vou chamar de conjunto H os selos brasileiros. G, todos os selos que contêm bandeira. Conjunto H, os selos brasileiros. Tá. Tem dois ali que pertencem aos dois conjuntos, não tem problema não. Eles tanto são brasileiros quanto contêm bandeira. Mas quando eu falo em reunião de conjuntos, qual é o conjunto formado pela reunião dos dois conjuntos? Bom, primeiro a gente vai identificar o sinal de reunião ou união. G união H. U é chamado união. Então, G união H. Quem é o conjunto G união H? São todos esses selos. Então, é um novo conjunto que contém todos esses, os dois conjuntos ali, juntos. Tranquilo? Reunião, é só pegar todo mundo junto. Agora tudo junto, agora é uma coisa só. Tranquilo? União. E o que é interseção? Interseção é diferente. É formado pelos elementos que pertencem simultaneamente, ao mesmo tempo, a um conjunto e a outro conjunto. Eu tenho ali o conjunto G, formado pelos elementos com bandeiras na estampa, e o conjunto H, formado por selos brasileiros. Quando eu peço interseção dos conjuntos, é um conjunto formado por selos que sejam, ao mesmo tempo, formados por bandeirinhas e, ao mesmo tempo, selos brasileiros.
A representação desse conjunto G interseção H é uma ferradura voltada para baixo, é um U ao contrário, né? É chamado interseção, quer dizer, ele tem que pertencer tanto a G quanto a H ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente lê G interseção C, e esse conjunto é formado aqui por esses dois selos. Então, esse destaque amarelo aí é o conjunto G interseção C, formado por elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, nós falamos de união, falamos de interseção, né? Falamos de contém, falamos de estar contido. Conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos. Juntar eu sei o que é. É juntar todo mundo, né? A reunião de conjunto. Agora, disjuntos quer dizer que eles não estão juntos, eles não se bicam, não se conversam. Então, quando eu falo conjuntos disjuntos, aqueles que não têm afinidade. Veja, eu vou chamar aqui o conjunto I dos selos que contêm bandeira. E eu vou chamar do conjunto J os selos que contêm mapas. Aí, quando eu peço a interseção de I e J, aqueles que pertencem a I e J ao mesmo tempo, o resultado é um conjunto vazio. Não existe nenhum elemento que pertence a I e pertence a J ao mesmo tempo. O conjunto interseção é vazio. Então, se o conjunto interseção é vazio, se então não tem nenhum elemento que pertença aos dois ao mesmo tempo, nós chamamos esses conjuntos de conjuntos disjuntos. Sejam dois conjuntos disjuntos A e B. Disjuntos? Então, se está em um, não está em outro. Se está em outro, não está em um. Se eles são disjuntos, o que tiver em um já sabe que não está no outro. São chamados disjuntos. Alguns exemplos, vamos fazer alguns exercícios aqui para ver se a gente entendeu. Qual é a reunião do conjunto dos algarismos do número 15.734 com o conjunto dos algarismos do número 239.714? Bom, vamos representar esses conjuntos? Vou chamar de A o conjunto formado pelos algarismos de 15.734. São eles 1, 3, 4, 5, 7. Todos os algarismos que formam aquele número. E vou chamar de B o conjunto dos algarismos que formam 239.714. 1, 2, 3, 4, 7 e 9. Quando ele pede a reunião, eu estou falando A união B, eu vou pegar todo mundo que está ou em A ou em B e vai fazer parte desse conjunto A união B. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Todo mundo, não tem mais nenhum número que ficou de fora. A união B, eu peguei todo mundo de A e peguei todo mundo de B. Aí eu não fiquei repetindo, um aparece tanto em um quanto em outro, eu não botei 1, 2, 3, 3. Não coloquei. Colocou uma vez, tá bom. Então não precisa ficar juntando e repetindo os números. Ele já apareceu uma vez, não precisa repetir. Ele é formado, basta colocar o elemento uma vez só. Tá certo? Beleza. Vamos lá. Determine a interseção, ou seja, tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo, do conjunto A dos números inteiros de 7 a 12, com o conjunto B dos números inteiros pares. Os números inteiros pares é um conjunto infinito, né? Então vamos lá. Conjunto A, os números inteiros de 7 a 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conjunto B, números inteiros pares. Então vem desde lá dos negativos, né? Menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e aí vai. Veja que tem essas reticências aqui, ó, no final, dizendo que o conjunto continua para um lado. E essas reticências aqui no início, dizendo que ele começou antes do número menos 2, tinha outro, que era o menos 4, menos 6. Então ele está representado ali uma parte do conjunto que me interessa, né? Mas tem mais.
ele pede conjunto da interseção. Então ele tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então vamos falar de a interseção B, que pertence ao mesmo tempo, é o 8, o 10 e o 12. Pertence tanto a um quanto a outro. Não há outros números que pertençam aos dois ao mesmo tempo. Então essa aqui é a interseção do conjunto A com o conjunto B. A interseção B. Diferença é a mesma coisa que número. Diferença entre dois números é subtração. Então, quando eu falo diferença entre dois conjuntos, é a mesma coisa. Veja, G menos H. Eu vou pegar todo o conjunto G e vou tirar todo mundo que pertence a H. Então, conjunto G, eu vou pegar esses 5 ceros aqui, ó. Aqui, formado conjunto G. Só que eu vou tirar esses dois aqui, ó. Ele pertence a H, eu não quero ninguém de H no meu conjunto. Todo mundo de H cai fora. É o G menos aqueles elementos que pertencem a H. Então eu vou tirar todo mundo de H. Não quero. Então eu vou ficar só com esse aqui, ó. Esse conjuntinho aqui, ó. É o G menos H. É a diferença entre conjuntos. E o conjunto complementar? É a mesma coisa, só que para ser complementar, o conjunto tem que estar dentro do outro. Ele tem que estar contido. Então vamos lá, G e K. Para ser complementar de G, tem que estar contido em G. O K tem que estar contido. Eu não posso fazer como no exemplo anterior, que alguns estavam dentro, outros estavam fora. Que neste caso são só selos de bandeiras, e duas delas pertencem aos selos de bandeiras brasileiras, de bandeiras e que são brasileiras. Então, é um subconjunto, né? Aí eu falo G menos K, eu vou ter, tiro K também, só que aí tem um símbolo próprio para isso, que é esse G complementar aqui, ó, ele recebe um tracinho em cima, quer dizer G menos K. É o complementar. Outra forma de representar, mais clássica aqui, é o complementar de G em K. Tá bom? Tranquilo, né? Quando eu falar em complementar, é a subtração de dois conjuntos, só que pressupondo que o conjunto que vai ser subtraído está dentro do conjunto maior, está contido dentro do outro conjunto. Complementar e diferença entre conjuntos não são sinônimos, porque para ser complementar ele tem que estar contido no outro conjunto. É a única diferença. Vamos lá. Se A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e B 3, 4, 5, 6 e 7, determinar o conjunto X formado por A união B, ou seja, eu vou juntar todo mundo, e tirar os elementos de A interseção B. Então, eu tenho que ver quem é A interseção B e tirar fora. São duas etapas. Primeiro, vamos falar de A união B. Vamos falar aqui desse conjunto aqui, ó, A união B, é juntar todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Peguei todo mundo de A e todo mundo de B. Agora eu vou representar a interseção B. É formado pelos conjuntos 3, 4 e 5. Eles estão ao mesmo tempo em A e em B. Agora eu vou pegar o conjunto A união B, que é esse aqui, e tirar o conjunto A interseção B. Tirar fora, eu vou tirar o 3, vou tirar o 4 e vou tirar o 5. Vai ficar 1, 2, 6 e 7. Esse é o conjunto X. Parecia complicado, né? Mas não é. A união B, digo quem é a união B. A interseção B, digo quem é a interseção B. E tiro um do outro. Tranquilo? Fácil, né? E aí,
A gente fecha nosso roteiro, vimos o que são conjuntos, né, que é uma coleção de elementos com pelo menos uma característica em comum. Elementos são aqueles objetos que compõem o nosso conjunto. E vimos as representações, diagrama de Venn, enumeração entre chaves ou característica do produto também entre chaves. Vimos que o conjunto pode ser finito ou infinito, pode ser conjunto unitário, pode ser conjunto vazio. Vimos os subconjuntos, um conjunto pode estar contido no outro, e aí o outro contém aquele primeiro, vimos o sinal de cada um. Vimos que conjuntos iguais são aqueles conjuntos que possuem os elementos comuns, que são os mesmos elementos. Reunião de conjuntos, que é A união B, é pegar todo mundo dos dois conjuntos e juntar tudo, pertence um ou ao outro, junta tudo. Vimos interseção de conjuntos, que são os elementos que pertencem a um e a outro ao mesmo tempo, que pertencem aos dois conjuntos. E vimos a diferença de conjuntos, que eu pego um conjunto e tiro todo mundo que é de outro. E o conjunto complementar, que também é a diferença, só que nesse caso com a necessidade de que um conjunto, aquele que vai ser retirado, seja subconjunto do primeiro, ele esteja contido no primeiro. Eu vou deixar também a lista de exercícios, vou passar a lista de exercícios, fiquem ligados aí, ó. E qualquer dúvida, pode deixar no comentário ou mandar o WhatsApp para mim, para a gente responder direto, tá bom? Mas não deixe de fazer a lista também não. E para encerrar, deixar uma frase aqui de motivação. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia de angústia, e conhece os que nele confiam. Está em Naum 1, versículo 7. Bons estudos a todos.